Vamos lá, pessoal, bom dia, a paz do Senhor para todos. Nós estamos aí iniciando esse projeto. Hoje é o dia 10 de agosto de 2023. Vamos gravar então a primeira aula, a aula da lição número 5, que vai ser ministrada a partir do dia 20/8. Então daqui 2 semanas eu já vou antecipar para dar tempo, a fim de que vocês possam ver esse vídeo com calma, tá bom? Tirar as conclusões. Como eu disse no outro vídeo, nós só vamos alinhar os pensamentos teológicos, vamos alinhar algumas coisas nesse sentido, mas fique à vontade para que a sua aula seja dinâmica, segundo o que você propôs no seu coração e segundo as suas qualificações, segundo a sua própria natureza, tá bom? Então, fique aí à vontade para que exerça a sua aula com toda a liberdade, ok? Eu só quero pedir aos amados irmãos, nós falamos isso em reunião, né? Que vamos evitar de criar polêmicas, vamos evitar de entrar em polêmicas, vamos evitar de criar pensamentos teológicos que são contrário às escrituras ou que as escrituras não tragam nenhuma luz sobre isso. Então, vamos evitar de inventar, tá bom? Eu costumo dizer, irmãos, que o evangelho é simples e a roda já está rodando. Nós só precisamos respeitar que a roda rode por si próprio. Nós só vamos ali dando a direção para que a coisa funcione. Muitas pessoas, e aí está um grande mal, né, da igreja nesse momento, porque as pessoas querem algo mais. Não tem mais algo mais. A Bíblia a palavra de Deus já foi revelada e não tem nada de mais, de novo. O que existe é que nós precisamos nos adaptar a ela, nós precisamos obedecer a palavra e seguir adiante, tá bom? Então evite aí, amado professor, evite as polêmicas, ou evite fazer pensamentos que a Bíblia não traz, né? não está aberto, não foi revelado ainda. Então o que não foi revelado, a gente mantém o nosso feijão com arroz, que vai dar tudo certo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos começar a nossa aula, que é da lição número 5, e eu já quero dizer para vocês, queridos, que isso eu faço para a minha vida pessoal, tá bom? Eu, sempre que vou estudar a palavra do Senhor, sempre que eu vou ministrar uma aula, eu faço questão de depender de Deus, depender do seu Espírito. Então eu sempre oro antes. Eu não vou fazer isso aqui até porque eu já fiz, e como é um vídeo, cada um faça, né, a sua parte. Então, mas eu quero pedir ao irmão que ore para que a sua lição não seja só uma teoria, mas seja uma prática de vida, movida pelo Espírito Santo, através da sua vida, através das suas orações. Então, verdadeiramente dependa do Senhor, na presença dEle. Então, ore ao Senhor todas as vezes que você for estudar as lições, tá bom? Vamos lá, vamos iniciar então. Eu quero dar umas pinceladas aqui, eu quero que você acompanhe comigo e você vai tirando aí as suas conclusões e assista essa aula até o final, tá bom? Assista até o final e veja aí o que pode ser utilizado. De repente você vai utilizar umas boas ideias e faça a sua parte, tá ok? Então vamos lá. A lição número 5 da nossa revista, que nós vamos iniciar, o tema é o discípulo e a maturidade cristã. Queridos, maturidade cristã é muito importante. Tudo que nós precisamos alcançar é maturidade. O que acontece hoje nas igrejas, o que acontece hoje nesse evangelho, que deveria ser o mesmo evangelho, mas infelizmente o próprio apóstolo Paulo disse, né, que se nós pregássemos um outro evangelho, e ainda que um anjo viesse para pregar esse evangelho, seria ele um anátema. Mas o que acontece é, por falta de maturidade, nós queremos acrescentar alguma coisa. Por falta de maturidade, nós queremos saber mais do que os outros. Por falta de maturidade, nós deixamos de amar as pessoas. Então, talvez aqui é o principal erro da igreja,
seja a ausência da maturidade cristã. E isso independe, irmão, se nós somos velhos ou novos cristãos. Depende se nós temos muito ou pouco tempo de igreja. Isso não quer dizer nada. Tem muita gente que começou a caminhada cristã agora e já é mais maduro do que muitos outros que estão aí 20, 30 anos nessa caminhada e ainda não amadureceram nada. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Quando ele, não sei se é o apóstolo Paulo ou se é Hebreus, acho que é Hebreus, não estou bem, mas ele vai dizer que pelo tempo, né? Pelo tempo que nós temos de conhecimento das Escrituras, nós éramos para ser mestres, éramos para ser doutores. E o fato é que a nossa igreja, e aí eu quero falar, irmãos, quando a gente for dar aulas, tá bom? Quando nós nos propusermos a dar as aulas, que não seja para os outros, que não seja para as outras igrejas, que não seja para outros ministérios, outras realidades, não. Vamos tentar fazer com que as aulas sejam práticas para nós, para a nossa realidade, para a realidade da nossa igreja. E nós precisamos muito de amadurecimento. Todos sabem, né, que a Igreja Evangélica Ministério Cura da Alma, ela surgiu do coração de Deus, graças a Deus que o Senhor nos trouxe até aqui. O pastor Gilberto é uma bênção, o pastor Gilberto é um homem de Deus, isso eu posso constatar a cada dia. Mas nós fomos formados, né? A nossa membresia foi formada de vários lugares, né? Foram várias doutrinas, foram várias... porque nós fomos formados, inclusive, foi no Ministério de Libertação. E aí, agora que nós estamos começando a tomar um corpo mais refinado, um corpo mais robusto, nesse sentido de espiritual, nesse sentido de doutrinas bíblicas, agora que nós estamos tomando forma, depois, né, foi um bom período de muito choro, muito lamento, muita dor, para que nós pudéssemos alcançar o estágio que estamos alcançando. Eu vejo, irmão, que a nossa igreja está no caminho certo. E nós plantamos no passado, né, e agora vamos começar a nos desenvolver. E tem a ver tudo com maturidade. Então você e eu, que somos professores de EBD, precisamos tratar esse assunto com muita seriedade. Maturidade cristã é o objetivo principal. Tem muita coisa que acontece em nosso meio, irmãos, tem muita coisa que acontece em nosso meio, porque exatamente falta maturidade. Nós julgamos demais porque nos falta maturidade, porque nos falta experiência. Nós falamos o que não devíamos falar porque falta em nós maturidade cristã. Então, se fizermos um resumo, né, dos nossos erros como igreja, nós vamos perceber que a raiz dos nossos problemas é a ausência de maturidade. Por isso, essa lição número 5, ela é muito importante. Ela é muito importante. Então, todos nós temos esse fundamento que precisa ser lançado em nós precisamos amadurecer e nós também precisamos fazer com que os outros venham a amadurecer. E isso dói, né? Amadurecimento dói, porque muitas das vezes vai nos contrariar, muitas das vezes vai ter que refazer os nossos conceitos. Queridos, está muito bonito. Eu acredito que nós estamos no caminho certo e está muito legal esse processo de amadurecimento, né? Nós, pastor Gilberto, eu, todo o pessoal que caminhou desde o início, a gente pode ver que o quanto nós já caminhamos, o quanto está bonito essa caminhada. É muito difícil? Não é fácil, não é fácil. Mas, irmãos, maturidade significa experiência, e experiência precisa paciência, precisa esperar as coisas acontecerem. Tudo isso leva, né? Tudo isso é um processo. A experiência leva a paciência, e aí que leva a perseverança. O apóstolo Paulo fala sobre isso em uma das passagens das Escrituras, e é exatamente isso. Para alcançarmos a maturidade, nós precisamos passar pelos processos da maturidade, e que muitas vezes dói, muitas das vezes nos faz entender que somos ainda muito meninos em muitas questões. Então, fica aqui, tá bom? Esse início se você fizer esse início para os alunos, faça com que os alunos entendam a necessidade de estudar sobre maturidade. Faça
com que seus alunos possam compreender que eles estão agora estudando essa lição de maturidade, não é para cumprir um requisito da igreja, não é para cumprir para tomar o tempo, porque a gente não tem o que fazer, não é porque alguém mandou, não. Eles precisam ter a consciência que estudar sobre maturidade cristã é o ponto-chave, não somente para a igreja como um todo, mas para as suas vidas pessoais. Eles precisam entender que maturidade cristã é levada a sério, transforma toda a existência nossa. Isso vai nos dar, essa maturidade cristã vai nos dar qualidade de vida, com as nossas famílias, com os nossos filhos, com os nossos vizinhos, com a qualidade de vida no trabalho, vai fazer a gente prosperar. Então, estudar esse assunto, fale com os seus alunos, para que eles tenham essa consciência que eles não estarão perdendo tempo e nem cumprindo aí um ritual, não, nada disso. Eles estarão estudando todo esse mês de agosto, né, e o finalzinho de agosto, início de setembro, talvez vá até o início de outubro, eles estarão estudando maturidade para usar em suas vidas, no cotidiano da vida, porque eles amadurecendo, eles certamente prosperarão em todas as áreas, ok? Então faça com que os seus alunos, logo no início da sua aula, faça com que os seus alunos tenham consciência do valor desta EBD e desta aula chamada o discípulo e a maturidade cristã. Queridos, muitas vezes nós erramos, não é porque nós não sabemos na teoria, é porque não entra em nós a consciência dos valores das coisas, nós não fazemos as coisas conscientemente, e aí a gente perde o valor delas, porque nós apenas vamos ver o exterior, mas a consciência é que transforma todas as coisas. Então, se o teu aluno, se os nossos alunos tiverem a consciência do valor da maturidade, então eles participarão das suas aulas, eles desejarão aprender muito mais. Então, faça com que eles entendam que maturidade ele vai usar para a vida inteira, em todos os aspectos da sua vida, tá bom? E o texto de referência que foi utilizado na revista é Efésios capítulo 4. Então, vamos lá. Efésios no capítulo 4, verso 13. Efésios 4, 13, o apóstolo Paulo vai falar sobre isso, né? Que ele vai falar sobre a unidade da fé, sobre o crescimento, sobre o aperfeiçoamento da igreja. E quando a gente fala igreja, né, vamos falar igreja, não somente a instituição, não somente o coletivo, mas o individual, né? O aperfeiçoamento da igreja que eu sou, o aperfeiçoamento do meu caráter, o aperfeiçoamento da minha vida pessoal, tanto com Deus quanto com os outros, tá certo? Então ele vai dizer lá, nesse sentido do crescimento, do amadurecimento, e aí eu quero que você vá comigo a Efésios capítulo 4, e aí, vamos lá, vamos ler, é bom você ler, pelo menos eu faria isso na minha aula, né? Vamos ler aqui do verso 11, do verso 12, ele vai dizer assim, querendo Deus o aperfeiçoamento dos seus santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Deus. Então, há um objetivo em que o apóstolo Paulo vai dizer que até que cheguemos, ou seja, tem um objetivo que nós precisamos alcançar. A vida cristã, o objetivo é a maturidade. Nós precisamos alcançar essa maturidade. E por isso Deus nos deu, né? Ele vai falar um pouco antes, ele nos deu um para apóstolos, outro para mestres, outro para pastores, outro para evangelistas, outro tem ajudador, tem vários, várias são as qualificações que Deus vai distribuindo, né, os seus dons à igreja para a edificação do seu corpo, o corpo da igreja que é o corpo de Cristo. E aí ele vai dizer que o objetivo é que
ao aperfeiçoar os santos, nós vamos crescendo, crescendo, até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus. Ah, pastor, mas eu já conheci o Filho de Deus. Conhece não, querido? Nós nunca vamos conhecer completamente. Deus, e aqui entra uma coisa muito bonita, tá certo? Uma coisa muito linda. Deus, ele é imensurável. Deus não vai se esgotar, nós nunca vamos esgotar o assunto. Então, tem sempre algo novo para conhecer de Deus, para conhecer de Jesus. E essa é a nossa maior motivação de estudarmos as Escrituras, porque esse conhecimento vai nos dando para que cheguemos à unidade da fé verdadeira, a fé perfeita. E aí o apóstolo Paulo usa sobre isso, tá bom? Então o objetivo dessa lição número 5, você vai ler aqui na revistinha, tá certo? Ao final dessa lição, nós deveremos ser capazes de definir o que é maturidade cristã, tá certo? 2, descrever alguns passos que conduzem à maturidade cristã. E 3, avaliar a sua própria maturidade. Opa, aqui tem um negócio legal. Essa aula não é para os outros, é para nós mesmos. E cada um fazendo por si, né? Os alunos não podem assistir a aula pensando nos outros. Eles têm que assistir a aula pensando neles, na condição que eles estão e como eles precisam melhorar, como cada um de nós. Então, avaliar a sua própria maturidade a fim de estabelecer alvos de crescimento espiritual. Esse é o objetivo que nós temos que alcançar, tá bom? Imagina, irmãos, se nós alcançarmos esses objetivos no final dessas aulas, olha, nós chegaremos a um patamar muito, muito gratificante para a nossa vida espiritual e da igreja como um todo. E nós vamos superar muitos problemas, tá bom? Fofoca, inveja, intriga, disse-me-disse. Se você perceber, tudo isso é a ausência da maturidade cristã, tá bom? Então, é isso aí. Vamos lá. Acompanha comigo na revista, tá certo? O propósito de Deus para nós, como discípulos de Cristo, porque se somos discípulos, nós precisamos seguir os passos do Mestre e alcançar esse objetivo. Então, o propósito de Deus para nós, como discípulos de Jesus Cristo, é o nosso crescimento espiritual progressivo e sempre constante. Irmãos, isso aqui é muito importante ser dito na aula de vocês. O que acontece? O nosso crescimento espiritual, primeiro, é propósito de Deus. Nós não podemos ficar estagnados, nós não podemos dizer que já sabemos tudo, nós não podemos dizer que agora já sei tudo, então eu vou continuar na mesmice. Não! O propósito de Deus é que a gente cresça. Esse é o maior propósito. Quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador e começamos a estudar as Escrituras, há um propósito de Deus em tudo isso, e esse propósito é o nosso crescimento espiritual. Irmãos, isso aqui, eu daria aqui uma aula de mais de 2 horas, sei lá, só pensando nesse assunto. Quantas pessoas aceitam a Jesus, quantas pessoas entram nas igrejas, levantam a mão para Jesus, dizem que confessam a Jesus, mas elas ficam anos e sai anos e não crescem, são meninos espirituais, ainda mesmo estão levados por qualquer vento de doutrina, são pessoas que fazem intrigas com facilidade, são pessoas invejosas, são pessoas traiçoeiras, são pessoas que não abriram mão das suas mazelas e não permitiram o crescimento espiritual em suas vidas. E, irmãos, é triste porque eu fico entendendo que a Bíblia vai dizer, Jesus vai falar sobre isso, muitos serão chamados,
Muitos serão chamados para essa caminhada com Cristo. Muitos serão chamados para frequentarem as igrejas, mas não é uma frequência qualquer. Muitos serão chamados para fazer parte, não de uma igreja institucional, mas fazer parte do corpo de Cristo nessa terra. Muitos serão chamados para esse crescimento, porém a Bíblia vai dizer que poucos. E aí, irmãos, eu fico pensando nesse universo de poucos e muitos. Eu vejo muito poucos mesmo. Muito poucos desejarão conhecer Deus de verdade. Poucos serão os escolhidos. Nós vamos ver essa lição mais à frente, quando tiver na Revista Nova, como eu entendi isso. Essa palavra não é para os de fora, essa palavra é para nós, os de dentro da casa do Senhor. Todos nós somos chamados. O Espírito Santo nos chamou no nosso coração. Deus nos elegeu e nos chamou para uma vocação, para a soberana vocação em Cristo Jesus, de sermos nós agentes de transformação social. Essa terra aqui, irmão, seria muito melhor, teria sido muito mais... teria sido tudo diferente se os cristãos verdadeiramente tivessem trabalhado a maturidade, se verdadeiramente tivéssemos sido sal dessa terra e luz desse mundo. Irmãos, essa é uma responsabilidade que eu não posso abrir mão dela, e nem você também. Muitas das vezes nós falamos mal das pessoas, falamos mal do sistema, falamos mal do governo, mas o que é que nós, como sal da terra e luz do mundo, estamos fazendo nessa terra? E por que ainda nós somos tão imaturos? A Bíblia fala sobre isso, né? Nós ensinamos as coisas, mas nós fazemos exatamente o contrário daquilo que é ensinado. Nós não queremos transformação, nós não queremos crescimento. Isso, irmão, parte das lideranças para baixo, tá bom? É sempre um efeito cascata. É sempre um efeito cascata. E aí fica a nossa responsabilidade como professores da nossa EBD, darmos o exemplo de sermos maduros. Então nós, como professores de EBD, não podemos ser imaturos. Nós não podemos abrir mão do nosso crescimento espiritual e do nosso crescimento no sentido de maturidade. Nós não podemos mais nos envolver com fofocas, com intrigas, com disse-me-disse. Nós não podemos mais viver de fachada, de hipocrisia, porque, irmãos, os nossos alunos estão nos vendo. Os nossos alunos estão... É como crianças na nossa casa, né? Que a gente pensa que os nossos filhos não estão vendo o que a gente está fazendo. Aí o pai se esconde de um lado, a mãe se esconde de outro, aí vai ver pornografia, o outro vai ver não sei o quê, um fala fofoca, cada um faz um negócio, e o filho, achando que o filho não está percebendo. Mas na verdade eles estão percebendo. Eu costumo dizer, irmãos, que o que nós estamos vivendo hoje, como sociedade, é exatamente fruto daquilo que nós plantamos há 40, 50 anos atrás. Ou 50, ou 60, ou 70. Você lembra disso? Eu também me lembro. Os nossos pais nos proibiam de beber, mas eles bebiam. Os nossos pais, eu conto da minha vida, né? O meu pai fumava e não queria que eu fumasse, mas ele queria que eu fosse lá na padaria comprar cigarro para ele. Não podia falar palavrão, mas a gente falava um palavrão. Não podia adulterar, mas eles adulteravam, tá certo? Cada um no seu universo de hipocrisias. Nós fomos criando uma geração vendo a hipocrisia, e hoje nós estamos vivendo o resultado, porque nós abrimos mão da nossa responsabilidade de crescimento, de maturidade na nossa própria família, no nosso próprio conceito para ensinar para os nossos filhos. Então a sociedade está vivendo um momento muito difícil, exatamente porque não permitiu essa maturidade. E aí, falando da revista, o propósito de Deus para nós, como discípulos de Cristo, é que nós venhamos a crescer espiritualmente num crescimento progressivo. Querido, entenda uma coisa: eu e você, como discípulo de Cristo, não podemos parar de crescer. Isso não existe.
Aí as pessoas falam assim, ah, não, eu tô saco cheio da igreja, eu tô, a igreja tá dando escândalo, as pessoas são tudo mentirosas. Irmão, entenda uma coisa, a primeira coisa que eu aprendi foi o apóstolo Paulo dizer lá em Romanos capítulo 3, se eu não me engano, ele vai dizer assim, olha, pode porventura a incredulidade dos homens tirar, né, desvalorizar a fidelidade de Deus? Mais ou menos assim. E ele vai falar assim, não, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Então, irmãos, nós não podemos parar de crescer na vida cristã porque nós vamos vendo os defeitos das pessoas que estão nas igrejas fazendo um monte de besteira. Lembre-se que Jesus vai dizer que o joio e o trigo têm que crescer juntos. Haverá um tempo certo em que Deus vai fazer a separação entre o joio e o trigo. Mas nós não podemos fazer isso. Nós não podemos nos transformar em joios se nós somos trigos, só porque nós estamos vendo o joio crescer. Não! Deixa o joio crescer, não tem problema nenhum. Não olhe para o crescimento dos outros, você não tem condição de mensurar isso. Olhe para você. Nós não podemos parar de crescer, isso é uma utopia, isso é uma mentira. Você ficar em casa, você deixar de crescer no conhecimento das Escrituras, no conhecimento de Deus, você não vai parar, você vai regredir. Você vai regredir. Tem muita gente que está saindo das igrejas, tem muita gente que está voltando para o mundo, exatamente porque em algum momento ela acreditou que podia parar de crescer. E quando ela pensa em parar de crescer, na verdade ela está regredindo, está voltando atrás. E a Bíblia vai dizer que Deus não tem prazer nessas pessoas, não tem prazer. Então, é um crescimento, esse objetivo de Deus, esse propósito de Deus, que nós venhamos a crescer na maturidade, que venhamos a crescer espiritualmente, é um propósito que vai levar a vida inteira. Nós vamos progredindo nesse crescimento a cada dia. É um crescimento constante a cada dia, e eu preciso ser melhor a cada dia. Ontem eu fui ruim, hoje eu sou um pouquinho melhor, amanhã eu vou ser um pouquinho melhor. Eu não posso me acostumar com mim mesmo, com os meus erros. O apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Ou seja, isso não é para os outros, é para mim. Eu não posso me conformar comigo mesmo também. Eu preciso lutar e cada dia ser melhor, e ser melhor, e ser melhor. Porque só assim, irmão, nós vamos transformar a nossa sociedade no lugar onde nós estamos. Não adianta ficar reclamando dos outros, não adianta ficar reclamando do sistema, não adianta ficar reclamando da família, não adianta ficar reclamando da igreja. Querido, você e eu somos agentes multiplicadores de transformação. E se nós ficamos só reclamando, nós só vamos multiplicar a reclamação. Só isso. É por isso que a gente tem que entender que precisamos parar de murmurar, precisamos parar de reclamar, precisamos parar de ficar amaldiçoando o governo, amaldiçoando. Irmãos, no que depender de mim, eu vou fazer a minha parte. Eu vejo muitas pessoas criticando as outras, julgando as outras, mas elas mesmas não querem fazer as suas próprias transformações. E aí eu vejo quando Jesus fala sobre isso, né, que dos hipócritas fariseus, que ensina as coisas para os outros, mas lança sobre os outros uma porção de jugo pesado, mas eles mesmos não querem nem com o dedo mindinho levantar as suas cargas. E não é diferente conosco, tá bom? Então, é exatamente isso que está aqui na revista, logo no início. E você precisa passar isso para o seu aluno, essa visão tem que ser passada porque os alunos precisam entender que eles também precisam crescer, amadurecer, e esse amadurecimento é constante, é um amadurecimento diário, é um amadurecimento que traz sofrimento, e nós precisamos absorver essas coisas, e não abrir mão dela, tá bom? E não abrir mão dela. Então, um progressivo e sempre constante crescimento através de uma vida na plenitude do Espírito Santo. Opa, tá aqui um novo problema. Um novo problema. Querido, nós não alcançaremos esse ideal de maturidade,
se não estivermos dispostos a nos submeter ao Espírito de Deus. Por isso é que nós precisamos entender, irmãos, essa questão de parar de ser religioso, parar de frequentar igreja. Não é isso que Deus pediu para nós. Deus nunca nos chamou para sermos nós membros da igreja institucional. Deus nos chamou para sermos discípulos de Cristo. E para ser discípulo, nós precisamos fazer a nossa parte nesse sentido. Então, através de uma vida na plenitude do Espírito Santo, querido, se você não se submeter a uma íntima comunhão com o Espírito Santo, fica difícil, eu vou dizer que fica até impossível de você alcançar essa maturidade cristã, tá bom? E esse viver santo, se você não depender do Espírito Santo. Você não vai se aperfeiçoar nesse amadurecimento e você não vai chegar à maturidade cristã sem a ação do Espírito Santo e você não vai conhecer a vontade de Deus sem a ação do Espírito Santo. Portanto, fica aqui a primeira lição para que você possa desenvolver. Veja bem que eu falei bastante e usei pouco texto aqui. O fato é que nós precisamos mudar o nosso conceito e buscarmos intimidade com o Espírito Santo, a fim de verdadeiramente alcançarmos a nossa maturidade diária, viver no Espírito. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Andar em Espírito e não a vez de cumprir as concupiscências da carne. Tá bom, amados irmãos? Então fica aqui essa lição, que vocês possam aproveitar o máximo, dar continuidade. Isso foi apenas uma aula para que você possa analisar o conteúdo, a direção do pensamento. Faça a sua parte para a glória de Deus.